trazer para nós uma reflexão e um ensinamento, ao mesmo tempo um ensinamento daquilo que Deus ele pretende, né, e deseja do homem. Eu tenho alguns tópicos aqui para poder, 3 tópicos. O primeiro tópico ele vai falar sobre a busca, né? E o segundo tópico ele vai falar sobre deixar o caminho perverso. E o terceiro tópico vai falar daquilo que foi falado aqui hoje, né? De converter-se ao Senhor. Até parece que tinha emprestado a revista, né? Mas Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que eu gosto de orar para pregar. Gosto de orar. Por quê? Eu já fiz muitos testes com Deus, muitas provas, de pregar, mas eu quero o resultado do meu estudo, daquilo que Ele colocou no meu coração, na igreja. E quando eu chego e vejo a palavra sendo falada dentro daquilo que Deus me deu, eu fico feliz. Aí agora eu estou à vontade demais. A gente fica preocupado. Então, o que acontece? O que acontece muito? É quando nós vivemos uma situação, estamos dentro de algo, dentro de um lugar, ou fazemos parte de uma família, né? Nós fazemos parte de uma família e talvez nós não entendemos o porquê e que nós fazemos parte. E às vezes nós saímos porque não entendemos dar valor àquilo que foi nos dado, foi nos ensinado. Essa é a história, não é? Então, da mesma forma, quando nós estamos fazendo parte de uma família, por exemplo, aqui no caso do filho, ele, por algum momento, ele entendeu no seu coração que ele podia ser independente, que ele não precisava mais do avó do seu pai, ele não precisava mais viver na sua família, e ele queria viver a sua vida de uma forma independente, sem depender da orientação de um pai, ou estar no seio de uma família. E ele chega para o seu pai e ele pede ao pai uma coisa que era dele por direito, sim, mas quando o pai morresse, o pai ainda era vivo. E isso é uma coisa muito triste. Quando um filho chega com o pai e pede ele algo que no futuro seria, né, provavelmente dele, e ele vem e tira do pai aquilo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa questão aqui do filho pródigo é que provavelmente esse pai era um pai que era um pai observador. Porque a Bíblia não nos apresenta, não nos aponta nenhum tipo de relacionamento verbal em termos desse assunto entre pai e filho. Mas o filho ele toma uma decisão e ele chega para o pai e fala assim: pai, deixa eu dizer uma coisa, eu queria que o senhor me desse de tudo isso que o senhor tem, né, que é meu também. Então o senhor me desse a minha parte. Que foi isso que ele disse para ele. Mas um pai e um bom líder, ele é o quê? Observador. E provavelmente quando o pai observava o seu filho, já havia nele comportamento que provavelmente, né, já despertou nele que ele em algum momento ele ia lhe falar ou pedir alguma coisa. Mas ele, o que ele faz? O pai observa. Quando o filho se prontifica a falar com o pai ele faz o quê? Não questiona. É o filho. Mas por que você está me pedindo isso? Pelo menos o que a Bíblia relata, né? A Bíblia não relata nenhum tipo de questionamento entre pai e filho. O que o pai faz? Chama os 2 filhos, faz a soma e divide de igual modo para os 2. Só que o mais novo, talvez por se achar mais entendido, ele sai a gastar a sua riqueza de uma forma a viver uma vida da maneira que ele quer, do jeito que ele achava que ele deveria viver. Eu fico pensando aqui comigo, eu pai. Outro dia meu filho foi viajar com o pastor do Rei, e eu fiquei pensando, meu Deus, meu filho talvez nem chegou lá, eu já estou com saudade.
estou sentindo falta. Né? Eu não sou muito de falar sobre isso. Né? Quando eu sinto falta, eu fico só pensando. Mas às vezes eu quando falo com a minha esposa, né? Tá bem, faz falta, né? Dentro de casa, parece que fica um buraco dentro de casa. Outro dia eu falei aqui que quando minha esposa viaja, sai, eu não gosto nem de dormir na cama. Sabe por quê? Porque é minha família. É o meu povo. Entendeu? Então, eu fico pensando naquele pai. Quando o filho sai dessa cidade, sai do seu país, vai para um outro país, para um outro local, para gastar, sabe lá como? Né? A Bíblia relata os assuntos. O filho mais velho ele aponta, né? Alguns assuntos da forma que o filho mais novo, o seu irmão mais novo ia viver. Mas como que ele viveu isso na íntegra, né? Como que ele viveu isso a seu bel prazer? Tendo uma vida de saúde, né? Como? Só apontou os adjetivos do seu pecado. Mas como que ele se sentia praticando tal coisa? Como que ele se sentia vivendo tal coisa? Mas não se preocupou em uma coisa, em que é buscar o reino do céu. Por isso, ele fala assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar é uma busca maior do que buscar. É invocar. O quanto está. Então, olha só. Quando o filho estava perto de seu pai, ele tinha a liberdade de poder falar com o pai livremente. Quando Adão estava com Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da cobertura de Deus, no mundo espiritual, na geografia espiritual, ele tinha o que? A liberdade de comunicação. Não precisava todo esse sacrifício, né? De todo essa sequência de preparação e apresentação do sacrifício para poder o homem ter comunhão. Mas o filho pródigo, ele, o que ele fez? Ele ficou de uma forma incomunicável com o seu pai. Não tinha comunicação. Porque todos os dias o pai esperava por ele. Todos os dias o pai se preparava, observando. Todo dia Deus está fazendo o quê? Chamando e esperando os seus filhos de volta. Quando o povo de Israel fazia sacrifícios debaixo das árvores aos jardins sagrados, quando eles foram falar com Deus, Deus fala para eles aqui, eu estava todos os dias esperando vocês, de braços abertos. Então Deus ele está sempre nos esperando. Deus está sempre nos colocando numa posição de retorno para a sua casa. E Ele está sempre na posição de receber. No capítulo 15, verso 17, quando o filho já tinha gastado tudo, já estava em outro lugar, ele encontra um homem que deu serviço a ele, mas não lhe apresentou nenhum tipo de valor para o ganho desse trabalho, que ele vai apacentar porcos. Eu não quero nem entrar nesse detalhe aí, senão vou ter que ir lá para um outro lugar, entendeu? Para não esticar tanto o assunto. Mas quando ele vai ser apresentado ao serviço, que ele, para cuidar de porcos, apacentar porcos, imagine só. A gente sabe, eu já morei na roça, e a gente sabe que cuidar de porco não era uma tarefa boa, assim, né? Porque o bichinho é porco mesmo, ele é porco por natureza mesmo, não é só pelo nome, ele é porco por natureza. Então o que acontece? Quando ele vai cuidar dos porcos, e ele vê, no momento da sua fome, os porcos, né, ali se alimentando, e ele lembrava, poxa, eu saí da casa do meu pai, eu tinha tudo, todo o apoio, e agora hoje eu estou aqui, não vou comer isso não. Lembra quando a Bíblia fala que nós voltamos ao despojeiro de lã? É o estado dele que ele se encontrava. Esse é o estado dele, que ele se encontrava. Então, no versículo 17, ele diz assim, levantar-me-ei. Se colocar-se de pé, reconheci, opa, estou errado. Tudo que eu fiz
fala assim, ó, levantar-me, quer dizer, me colocarei de pé, me voltarei, quer dizer, irei até meu pai e falarei assim, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu peguei contra o céu. Que coisa linda. Aqui para mim, aqui, ele, vamos dizer, tirou, se eu fosse um professor de português e matemática, eu falaria assim, tirou nota 10, digamos assim. Não vou falar nem 10, vou falar nota 1000. Aqui, quando ele reconhece quem é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso aqui é quando o coração dele já estava quebrantado, quando o coração dele já estava, digamos assim, no caminho da conversão. Ele se converte naquele momento, ele entende que ele estava errado e ele se apresenta diante de Deus. Eu pequei contra o meu pai, quer dizer, que eu pequei contra Deus. E fala assim, pai, aí já está falando no governo. Ele se apresenta diante do governo celestial. E depois ele se apresenta diante do governo terreno. Porque o governo do seu pai na sua vida é aqui, foi preparado para aqui. E aqui é que o pai tinha domínio sobre a sua vida. E ele fala assim, e pequei contra ti. Aí sim, ele vai lá, a palavra vai dar com ele. Né? O filho deve o quê? Respeitar, deve amar, deve honrar o seu pai. Isso aqui, eu gosto muito disso aqui. Entendeu? Eu gosto muito disso aqui. E quando ele chega para o pai dele está o quê? De braços abertos. Eu não quero nem entrar na questão dos anciãos no portal da cidade, né? E não quero nem entrar na questão da lei, porque se fosse na questão da lei, principalmente na questão da lei, né, de Moisés, quando entra a história do rei Hammurabi, que o filho que fosse rebelde e não tivesse conserto, ele tinha que ser apedrejado em praça pública e ter que ser levado até a morte. Mas isso não era, porque o pai ali está fazendo o papel de Jesus. Ele recebe o filho novamente. E quando o filho se apresenta, ele percebe no seu coração que seu filho se arrependeu, se converteu daquilo que ele fez, mas o pai também não impediu ele de cometer esse erro. Por que o pai não impediu ele? Porque o pai deu a ele a liberdade de escolha. Foi o que ele escolheu. O aviso provavelmente já estava dado. Deus, ele nos dá o aviso. Ele nos ensina através da sua palavra. Agora, escolher andar e ter uma vida no caminho errado, isso é nossa escolha. Não ter relação com a família ou com a igreja aonde você era, é uma escolha sua. Eu saí lá da PIB de modelo, mas eu vou na PIB de modelo. Eu participo do escudo. Sabe por quê? Porque é minha família. E sendo a minha família, eu tenho que ter relação com ela. Eu tenho que amar ela da mesma forma quando eu estava no mesmo grupo que ela. Não é porque eu fui com uma outra denominação que eu tenho que ser diferente. Porque como que nós iremos caminhar para o céu? O filho saiu de casa, mas num bom período de tempo, ele não teve comunicação com a sua família. Ele não teve comunicação com o seu pai. Hoje não, hoje você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem isso, você tem aquilo, para comunicação, você tem correio, mas antes não. Ele não tinha um arauto, ele não era um rei, ele era uma pessoa que estava vivendo uma vida do jeito que ele escolheu, até chegar num ponto, digamos assim, de miséria, num ponto miserável, de escassez, tanto da parte física, da parte da família, quanto da parte de Deus para a vida dele. Foi uma escolha difícil que ele fez. É não ser o quê? Um bom administrador. É diferente quando Deus entregou, quando um certo fazendeiro, um certo homem, um certo senhor, entregou na mão dos seus três servos o capítulo de talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Né? Eles souberam administrar muito bem aquilo que ele recebeu nas suas mãos. Ele multiplicou e ele não fez isso. Mas quando ele volta no seu pai, o que o pai faz para ele? Recebe ele. Recebe ele. Bom, aí é que vai dizer assim: deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os pensamentos. A vida que ele estava levando era uma vida de perversidade.
ter essa visão. Deixa eu dizer uma coisa, agora eu vou lá para o livro de Isaías. No verso 8 e 9, o autor ele faz um paralelismo invertido que pode ser visto quanto de outra maneira, quer dizer, da forma que ele falou de uma forma, mas a Bíblia escreve de uma outra forma. Não quer dizer que da forma que ele falou está errada, ele só mudou algumas coisas. Então ele vai falar assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 49, vou dar só uma pincelada aqui, não quero ocupar muito tempo com os irmãos, embora não estou no estudo, mas vou fazer um resumo de tudo aqui. Isaías 49, ele vai fazer uma apresentação que muita gente tem acerca de Deus. Quem é Deus? Como Deus é? Eu com o tempo da minha vida, falo assim, se Deus existe, tem um bom tempo atrás. Eu falei assim, se Deus existe, quem ensinou Deus? Ou Deus existe? Se Deus é o que é, vamos dizer assim, né? Na Bíblia, se Deus é o que é, então quem ensinou Deus todas as coisas que Ele sabe? De onde veio o tamanho poder? De onde veio o tamanho conhecimento? Entendeu? Aí vem a questão de que quando nós lemos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento. E se nós adquirirmos conhecimento da palavra de Deus, as dúvidas, elas ficarão para trás. Então hoje eu não tenho essa dúvida de quem é Deus. Vou ler Isaías 49, leio 48 e leio 49, para você entender quem é Deus. Por que Ele é imensurável? Por que Ele é inigualável? Porque Deus, como que um ser, uma forma que o autor de Isaías teve para poder apresentar Deus, um homem que consegue, um ser que consegue medir na palma da sua mão as águas do oceano. Isso é uma forma mais simples que ele achou para poder escrever a grandeza de Deus. Imagine só. Por isso que todos nós desejamos alguma coisa, nós temos que ter um entendimento de buscar Deus antes de tomar uma decisão. Eu errei muito na minha vida, na aplicação pessoal. Eu errei muito na minha vida. Por quê? Eu tomava minhas decisões, mas eu não consultava o mentor da minha vida. Eu já errei muito. Hoje, até para eu consertar meu carro, eu oro. Eu estou orando, porque às vezes eu vou gastar um dinheiro que não é na hora que eu gastar. Entendeu, cara? Talvez eu possa me esbanjar com dinheiro de uma coisa que não está no momento de eu gastar. É no momento de eu quê? Multiplicar. O carro não está me fazendo falta? Está me fazendo falta. Eu tenho uma prioridade. Quando nós gastamos aquilo que Deus confia na nossa vida com aquilo que nós desejamos gastar, da forma, da maneira que nós devemos gastar, nós vamos pagar um alto preço. Nós vamos pagar um alto preço. Por que nós vamos pagar um alto preço? Porque nós não pensamos igual a Deus, não agimos igual a Deus, e nós não somos igual a Deus. Meus irmãos, se nós fôssemos um milímetro da pontinha do fio de cabelo igual a Deus, nós estávamos bem. Se Isaías, se o homem entendesse, se ele entendesse qual é a obra de Deus na terra para com os homens, e se ele praticasse o que ele entendeu, as coisas seriam diferentes. Porque Isaías 49
menor, está falando de Cristo, de uma obra salvadora, de uma obra transformadora, e modificar os nossos pensamentos, modificar a nossa maneira de viver, de compreender. Quando eu passei a compreender o que é o sacrifício que foi anulado em Cristo, e em Cristo eu consegui entender que eu poderia ter uma vida totalmente diferente do que eu era. Porque eu era meio bitolado, assim, ó. Eu sou enxergado assim, eu tinha aquelas viseiras que o cavalo usa para ver o Sofia. Não, tem que ser assim, assim e assim. Mas na verdade, Jesus abre um leque para nós. Por que ele abre um leque para nós? Por quê? Porque ele nos dá liberdade. Preste bem atenção. Quando um pai ele limita o filho ele só pode ir até aonde o pai permitiu. Mas quando o pai lhe dá liberdade, de comunhão, de um relacionamento verbal, de um relacionamento onde você pode sentir, você não pode apalpar a Deus, mas você pode sentir Deus. E você sabe que ele existe porque não é porque existem montanhas, não é porque ele existe, não existe mares, porque o céu é estrelado, porque as nuvens existem. Não, ele é Deus porque ele é o que ele é. E nos dá liberdade de nós nos ter com ele um relacionamento, não é simplesmente porque ele quer nos salvar, porque ele quer, além de nos salvar, é nos levar para perto dele. Aí, aquele pai, todos os dias, esperava o filho, porque para ele era mais importante o filho dele estar com ele do que estar vivendo uma vida dissoluta, uma vida que levou ele à destruição, à perdição, e fez com que ele perdesse tudo. Você percebeu uma pessoa sem Deus? Uma pessoa que está, outro dia eu estava observando algumas coisas, uma pessoa que anda com Deus, fala que andou com Deus, que sentiu Deus, que fez isso, que estudou as Escrituras, que domina as Escrituras, mas em um certo momento ele, na sua fraqueza, ele se encontra perdido, e a vida dele lá fora vira-se totalmente um escravo de Satanás, escravo do diabo. Ele se mete na prostituição, na bebedice, ou bebedeira, né? Qual seria a colocação correta aí? A chefe ali, né, que é a professora de português, ela sabe. Entendeu? Depois ela me corrige. Então o que acontece? Aí, o que acontece? A pessoa vai gastar o seu dinheiro com os amigos, não deixa que eu pago, eu já fiz. Não vou, estou com dinheiro aqui, esse hoje, minha semana, meu mês de trabalho, deixa que eu pago. E ele gastou o seu dinheiro dessa maneira. Ele viveu dessa maneira. Mas chegou um momento que Deus me trouxe de volta. Foi difícil eu voltar. Mas tem pessoas que quando Deus traz, tenta trazer ele de volta. Olha o versículo 17. Quando a pessoa se encontra, ela entende que ela está vivendo uma vida errada. Quando Deus tenta trazer de volta, a pessoa se torna o quê? Resistente à voz de Deus. A voz do Pai. Aí, para trazer o filho de volta, aí Deus leva os seus emissários, Deus leva os seus arautos, os seus profetas, né? Deus leva aqueles que estão mais fortes na fé, né? com o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Ir de pregar o Evangelho. Qual é o pensamento de Deus? Vai e ganha o seu irmão. Não é isso que a palavra nos ensina? Você ganhar o seu irmão, que será descoberto o quê? Uma multidão de pecados. E quando nós vamos buscar, nós estamos dentro do pensamento de Deus. Quando nós vamos buscar, nós estamos dentro do quê? Da ideologia divina. Opa, esse não é o caminho certo. Deus pega ele com uma força superior ao que está caído e leva para poder resgatar ele. Por quê? Para que resgatar? Mas aqui, vocês vão saber no final o que Deus quer resgatar. Mas aqui, o filho pródigo não teve ninguém para falar com ele. Não teve ninguém para poder falar assim, você está vivendo errado.
E ela fala assim, rapaz, eu tenho sentido muito no meu coração. Uma coisa meio, parece que ele fica meio pulando, não falou comigo, não. Já pensou pessoa assim? É o Espírito. Ele tem esse papel de proteger o homem do pecado, do juízo. E? Do pecado, do juízo da justiça. Irmão, você percebeu que eu me desci do tópico aqui? Quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele se compadece de nós. Porque o nosso Deus, Ele é rico. O nosso Deus, Ele é perdoador. Vou falar daqui uma coisa sobre trabalhar na família. Mas você sabia que trabalhar para Deus tanto é graça, sobre graça, mas a Bíblia diz que Deus recompensa todo aquele trabalho muito da sua obra. Irmãos, eu já trabalhei, já fiz no longo da minha caminhada, já fiz coisas de pessoas fazendo ser bobo. Ser bobo. Você fica se fundando dentro da igreja, trabalhando com isso, fazendo aquilo. Eu amo, eu gosto. Eu gosto de estar dentro da igreja. Mas, hoje mesmo eu estava falando com minha esposa. Eu ganhei um presente. E eu falei assim, eu não mereço. Minha esposa me corrigiu. Por que você não merece? Se Deus te deu, porque Ele entendeu que você merece. Mas, irmãos, vamos lá. Nós merecemos alguma coisa. Nós somos só pela misericórdia de Deus. Não é o que eu falo, não é porque nós trabalhamos. Não é porque eu vim aqui trago uma mensagem que o Senhor pode gostar e pode não gostar. Estão entendendo? E quem sai do reino, vocês têm a sua recompensa. Paulo é um exemplo disso. Combatia o combate. Ele está orando para os gladiadores. Ele está orando para os seus ex-soldados, vendo como eles eram robustos, como eles eram preparados, como que eles eram capazes de realizar coisas e não obedecer ao comando. E ele fala assim, combatia, que ele fala assim, eu estive em muitas guerras espirituais. Ele pega as coisas deste mundo para explicar as coisas do mundo celeste. E para explicar as coisas do mundo espiritual da bondade. Eu tive luta, eu tive momento de crise, fui picado por cobra, fui perseguido, eu fugi, eu recebi acusação, pessoas me rejeitaram e muitas coisas, mas ele sofre por quê? Por causa do Evangelho. Ele fala assim, terminei a carreira, o trabalho que eu tinha que fazer, eu já fiz. Igual Jesus na cruz, Pai, tudo está terminado. Ele entende isso, lá o que Cristo fez na cruz. E o que me resta agora é o quê? A coroa da vida. Ou a recompensa por aquilo que eu fiz. Eu não tenho recompensa maior do que morar no céu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora eu vou ler algumas coisas aqui para os irmãos. Isso aqui, meu, vou falar, é um paralelismo invertido. Isso está contido no hebraico. Ele fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Já estou terminando. Deus
quer mudar o pensamento. O filho sai da casa numa ruptura. Ele rompe o relacionamento que muda o clima, que muda o seu destino.